Olá pessoal, gravei esse vídeo aqui para explicar direitinho como funciona a nossa primeira consulta, a nossa avaliação aqui no grupo endovascular. Meu nome é Igor Rafael Cinco, sou cirurgião vascular e endovascular e coordeno aqui o time da Clínica Endovascular São Paulo. Bom, nesse primeiro atendimento nós vamos recebê-los aqui em um dos nossos consultórios, esse daqui é um dos consultórios. No começo, primeira consulta, nós precisamos saber todo o histórico do paciente, né? As queixas principais, os históricos familiares, antecedentes pregressos de algum problema de internação, remédios que tomam, uma série de perguntas, que é uma entrevista bem completa, para que nós possamos nos conectar com o paciente e entender direitinho qual é o problema, quais são os fatores de risco, o que está acontecendo no universo daquele paciente. Essa primeira consulta é fundamental para que nós possamos criar uma confiança mútua, né, de entendimento, que a nossa forma de comunicação seja clara, objetiva e tenha empatia, para que o paciente se sinta realmente acolhido, né, por nós médicos, pela equipe. Então eu prezo muito por essa qualidade de atendimento, onde nós temos que ter uma atenção enorme para entender tudo que o paciente quer dizer e coisas que estão escondidas na fala dele que nós podemos identificar, podemos ajudá-los a transformar a sua vida, sempre com a prioridade da saúde vascular, mas também com um olhar atento para todo o resto do corpo, né? Somos médicos, cirurgiões e depois cirurgiões vasculares, então o que a gente quer é um atendimento integral, entender tudo que o paciente passa e aí, a partir do ponto de vista vascular, nós passarmos o melhor tratamento, a melhor solução. Bom, terminou a consulta aqui, terminou a entrevista inicial, nós vamos para a sala de procedimentos, né? As salas de exames. Na sala de exame, nós vamos realizar o exame físico e os exames complementares. Vem comigo que eu vou mostrar para vocês. Pessoal, chegamos na segunda parte do atendimento, que é a parte do exame físico. Nós começamos aqui em pé, depois ela vai na maca para a gente ver alguma parte vascular, aí a palpação de pulsos e tal. Nessa parte, o que a gente faz primeiramente é examinar a perna para identificar se tem algum vaso aparente, anômalo, se tem alguma coisa alterada, e nós vamos seguir então com os exames complementares. Vem comigo que eu vou mostrar para vocês. Por exemplo, essa paciente, ela tem uma veia aqui relacionado a um conjunto de telangiectasias. Isso daqui é chamado de spider veins, de aranha vascular. Eu vou colocar um equipamento agora que ele consegue otimizar ainda mais a nossa visualização aqui da veia. É o chamado VeinViewer. Com esse equipamento nós conseguimos identificar as veias nutridoras, as veias que estão levando à formação dessa aranha vascular, dessa spider vein. Então, por que é importante isso daqui no exame? Porque essas veinhas aqui, elas têm um tratamento especial. Não é aquela técnica clássica de aplicação de vasinho. A gente precisa tratar isso daqui ou com laser, né, ou com microcirurgia. Então faz parte do exame físico nós já identificarmos e pensando já na forma ideal de tratamento. A terceira parte da avaliação são os exames complementares. Então a gente fez o exame físico, identificamos os problemas vasculares já no exame e agora nós vamos para o principal exame complementar, que é o ultrassom com Doppler. Esse ultrassom é o estetoscópio do cirurgião vascular. Da mesma forma que o cardiologista, o clínico fica com aquele estetoscópio, nós aqui na cirurgia vascular a gente fica pendurado com isso aqui no pescoço, literalmente. Porque com esse equipamento eu consigo olhar lá dentro os vasos dela, consigo fazer o check-up completo, consigo ver as veias e as artérias da perna, as veias e as artérias do abdômen, as veias e as artérias do pescoço, da carótida. Então com isso a gente consegue completar o check-up vascular. O check-up vascular, então, ele é a consulta médica, o exame físico e os exames complementares. Cada perfil de paciente, por idade, né, por fatores de risco, se é tabagismo, diabético, histórico familiar e pelas queixas, nós vamos determinar o tipo de check-up que ele vai ter. Às vezes é um exame físico simples, vamos ver os membros inferiores e fazer a avaliação só das pernas. Muitas vezes nós temos que estender esse check-up para a parte abdominal e outras vezes para a parte cervical. Então cada caso é um caso, né, e o seu médico vai conseguir determinar quais exames você precisa e o que deve ser realizado. A nossa cultura aqui no grupo, né, na clínica, é tentarmos na primeira consulta já fechar o diagnóstico completo, de A a Z. Então olhar toda a parte circulatória da paciente e já no final do atendimento ter uma proposta terapêutica, ter uma opção para iniciar o tratamento clínico, muitas vezes o tratamento com laser, outras vezes com microcirurgia ou com endovascular. Então essa é a forma de atuação aqui. Vamos seguir aqui junto comigo no exame que eu vou mostrar para vocês.
aqui nós estamos fazendo ultrassom, onde a gente vê a veia safena dela na transversal e na longitudinal. E fazendo a manobra de compressão aqui distal, nós conseguimos checar se a válvula está funcionando ou não, se tem fluxo ou não. Esse é o exame com Doppler da parte venosa superficial, avaliação das safenas. Bom, na região do tornozelo, é uma região muito interessante de nós estudarmos o fluxo, que nós conseguimos identificar os dois vasos, a artéria em cima que está piscando e a veia embaixo em azul, conforme eu comprimo o pé dela, né? Aqui é o exemplo muito importante de como é o sistema circulatório, onde a artéria leva o sangue, a vida, a oxigenação para os tecidos, né? E a veia que está embaixo traz o sangue de volta para o coração. Para que a veia funcione, você tem que ter contração muscular, tem que ter força muscular e tem que ter veias competentes. Então, com esse exame, nós conseguimos identificar tanto a parte arterial quanto a parte venosa. Bom, na sequência, nós trazemos o paciente para a maca, onde nós completamos o exame físico, né? Identificamos aí alguns pulsos, uma parte do exame que precisa ser feita e partimos então para a continuidade do check-up conforme a indicação. Tem pacientes que têm indicação dessa fase, tem paciente que não tem indicação dessa fase. Nesse caso aqui, né, uma paciente com sintomas de membros inferiores, mais especificamente à esquerda, a gente precisa completar o tratamento para identificar a parte abdominal, se ela tem alguma compressão venosa, algum problema interno, variz pélvica, essas coisas nós vamos fazer o exame abdominal. Esse exame também é feito com ultrassom, né, um ultrassom transabdominal por cima aqui da pele, no abdômen, onde nós conseguimos estudar toda a parte circulatória dela. Se for um paciente de risco, né, mais de 50 anos, tabagista, a gente acaba avaliando também a aorta abdominal, as artérias ilíacas, né? Às vezes o paciente hipertenso tem que avaliar a parte renal, né? A parte do fluxo do intestino também, as artérias mesentéricas, tudo isso, dependendo de caso a caso, nós vamos fazer essa avaliação aqui durante essa fase, né, do check-up, da avaliação com Doppler mais específico da parte abdominal nesse momento. É um exame simples, um exame muito tranquilo, né? Onde nós conseguimos identificar os vasos, as artérias, toda a circulação abdominal dela. Com esse exame aqui, a gente consegue ter uma noção muito importante se tem algum histórico de trombose, alguma sequela passada de trombose, se tem alguma placa de gordura, uma aterosclerose, algum vaso que tem alguma dilatação, algum aneurisma, vasos com refluxo. Então faz muito parte do check-up vascular hoje essa avaliação abdominal também, né? Vem aqui que eu vou te mostrar na tela como funciona. Aqui nessa paciente, ó, nós conseguimos identificar a aorta abdominal dela, a veia cava, aqui em cima a veia mesentérica, né, se juntando formar a veia porta para ir para o fígado. Na aorta dela nós conseguimos chegar aqui até a altura das artérias renais, né? A gente consegue identificar a saída das artérias renais, a veia renal passando aqui entre a artéria mesentérica e a aorta, né? Com uma discreta compressão, um fenômeno aqui de nutcracker, né? Essa paciente não tem nutcracker, mas é um dos pontos onde a gente avaliar. Muitas vezes essa veia renal aqui, ela vai descer com uma veia ovariana, uma veia gonadal dilatada, né? No caso aqui não temos, né? A circulação dela é perfeita. Se você olhar na longitudinal aqui, a aorta abdominal dela é lisa, com as paredes totalmente sem nenhum grau de calcificação ou de uma formação de placa de ateromo. As artérias aqui também todas visíveis, ó, tronco celíaco, mesentérica, sem estenose, sem compressão, uma saúde vascular excepcional da parte vascular dessa paciente aqui. Aqui já um pouquinho mais inferiormente nós conseguimos identificar a veia ilíaca dela, né? Uma das principais síndromes vasculares é a síndrome de May-Turner, a síndrome de Cockte, né? Essa veia ilíaca, em algumas situações, ela pode estar relacionada com algum grau de compressão pela artéria. Não é o caso aqui dessa paciente, mas a gente tem uma impressão aqui da artéria em cima da veia, mas o fluxo não tem alteração, é um fluxo totalmente normal. É uma paciente magra, então muita gordura retroperitoneal dela ela não tem, a gente tem que sempre levar isso em consideração. E a somatória dos exames de imagem que vai determinar o diagnóstico preciso e o quadro clínico de cada paciente. Bom, agora a última etapa do exame com Doppler, onde nós vamos avaliar o fluxo das carótidas e vertebrais. As carótidas e vertebrais são as principais artérias que irrigam
o cérebro. Muitas vezes no exame de triagem, assim, no check-up, a gente consegue identificar uma plaquinha, mas às vezes a gente faz o diagnóstico de lesões graves, né? Isso está muito relacionado com os hábitos de vida, com pressão alta, com diabetes, uma série de fatores. Por isso que é uma ferramenta super importante, né, do ponto de vista vascular, do check-up vascular. O interessante é que essa artéria, a carótida, ela é uma artéria que fica bem superficial, bem perto da pele. Então a qualidade da imagem, vocês vão ver aqui, a gente consegue identificar bem como está a estrutura do vaso. Eu adoro esse exame porque me dá uma informação muito boa como está a saúde vascular desse paciente. Se você tem uma artéria que está espessada, com depósito de cálcio, né, num paciente jovem, isso acende um alerta muito grande. Por mais que não tenha nada grave significativo, é uma fotografia do futuro. A gente consegue entender como está funcionando a genética do paciente, mais os hábitos de vida, o que está implicando na saúde vascular antes de você ter uma placa, antes de você ter o problema. Então a ferramenta é essencial, né? Tem uma indicação bem precisa e o seu médico, o seu vascular vai conseguir te indicar certinho se você precisa fazer esse exame ou não, tá bom? Vamos comigo que eu vou mostrar para vocês agora. Essa daqui é a artéria carótida, né? Você vê que ela está pulsando, redondinha. A gente coloca assim na transversal para que nós possamos identificar as paredes superior e inferior. Você vê que nesse caso aqui, essa paciente tem um vaso totalmente liso, sem nenhuma placa, nenhuma doença. A gente consegue colorir o fluxo com o computador para poder enxergarmos, né, a direção do fluxo, se esse fluxo ele tem algum grau de estenose, de comprometimento, né, o computador já nos dá os cálculos aqui da velocidade de pico sistólico, diastólico, índice de resistência. A gente consegue fazer uma avaliação bem significativa de como está a saúde vascular dessa paciente. Essa carótida ela vai se dividir em duas artérias, a carótida interna e a carótida externa. A carótida interna é a mais importante, é a carótida que leva sangue para o cérebro, é a principal causa de AVC isquêmico, né, de acidente vascular cerebral. Então quando você tem uma carótida com uma plaquinha, geralmente a plaquinha aparece aqui, ó, tá? O fluxo, essa paciente tem uma carótida totalmente lisa, totalmente normal, sem nenhum grau de comprometimento, estenose, nada significativo. A última etapa, então, é quando nós voltamos aqui para o consultório com todo o diagnóstico completo, né? Situações específicas, né? Doenças mais graves, como aneurisma, obstruções e tal, às vezes precisa realizar um exame fora, uma angiotomografia, um exame mais apurado. Mas 90% dos casos a gente consegue fechar o diagnóstico aqui e já fazer o planejamento terapêutico. Seja um problema arterial, um problema sério, como um aneurisma, uma trombose, uma obstrução, seja um problema relativamente mais tranquilo, como um quadro de varizes, uma doença de safena, onde nós podemos fazer o tratamento com laser, laser transdérmico, laser de safena, conforme eu tenho falado vários vídeos aqui explicando para vocês, tá? No caso especificamente de hoje, né, esse nosso paciente modelo, né, ela tem um quadro de microvarizes, né, não tem refluxo na safena, não é um problema grave, o check-up vascular dela foi perfeito, a saúde dela tá 10, né? O que ela precisa é um tratamento especificamente das microvarizes, das telangiectasias que ela tem na perna. O tratamento para ela, o planejamento terapêutico vai ser um tratamento com laser, são 3 sessões de laser para esse caso. Às vezes precisa de mais laser, às vezes precisa de menos, cada paciente, né, tem uma situação e uma resposta, né? O que nós vamos propor para ela é um pacote de tratamento de 3 sessões. Com esse pacote nós temos uma garantia de entregar um resultado satisfatório. Eu sempre falo para o paciente o alinhamento de expectativa, principalmente na parte estética, né, onde nós vamos entregar nesse primeiro momento 90% de resultado. Por que 90%, doutor Igor? Porque 100% uma perna de porcelana, igual você tinha 12 anos, é possível. Geralmente as pacientes ficam satisfeitas antes da gente. Eu faço esse compromisso de levar um tratamento muito efetivo. Na terceira sessão tenho certeza que ela vai estar muito contente, vai conseguir colocar um maiô, um biquíni, um short, ir para a praia, ir para o clube. Não vai ter nenhuma dificuldade, nenhuma vergonha das suas pernas, nesse caso especificamente. E aí, o tratamento acabou? Não. Né? Nós finalizamos o tratamento, ela tem que fazer o tratamento clínico, que também eu vou passar para ela, e seguindo uma revisão aí anual, a cada 2 anos, dependendo de cada caso, para que a gente mantenha a perna dela sempre saudável, sempre bonita, para que ela tenha, né, todo o cuidado, né, que ela merece, que ela deseja, para que a perna dela fique sempre boa, sem nenhum problema sério de saúde.